Bom, então agora a gente abre para as perguntas, para o nosso bate-papo a respeito da explanação desse primeiro encontro sobre o baralho cigano e no nível intermediário, né, com foco em autoconhecimento e oráculos. Então a Fátima levantou a mão, pode falar. Eu não quero fazer nenhuma pergunta, eu quero fazer só algumas ressalvas. Hum, Eu acho que realmente esse vídeo nós vamos ter que rever, como eu tenho revisto todos os vídeos da astrologia, uhum, tá? Porque num primeiro momento, enquanto nós estamos assistindo, nós temos um enfoque. Num decorrer, como você repete e continua assistindo, você começa a entender melhor tudo que é colocado. E a mesma coisa eu acredito que vai ser com os baralhos, tanto o seu quanto o tarô, porque são várias informações que têm que ser muito bem absorvidas, tá? sim. Eu peço desculpa, eu estou sem computador, só estou no celular, por isso que eu fiquei sem a câmera, porque realmente não dá para ficar segurando o celular na mão. E meu computador deu uma pifadinha, o Kleber está arrumando, mas eu estava presente a todo momento, viu? Fica tranquila, Fátima, obrigado. E é isso mesmo, né? É uma forma de oráculo diferente, né? A sua explanação foi ótima. Que bom, fico Gratidão. feliz. Obrigada. Gratidão. Alguém mais, gente, quer falar alguma coisa, quer perguntar? Não é possível que eu fui tão clara assim em tudo que eu falei, meu Deus. Eu não entendi por que que o naipe de copas ele é positivo. Porque ele está diretamente relacionado com os sentimentos de satisfação. Isso no baralho cigano. Ele só vai tratar das angústias, Vamberto, quando ele tiver linkado com o baralho, com o naipe de paus. Aí a gente pega o lado negativo dos demais naipes. De paus não, desculpa, de espadas. Porque o paus ele já é positivo por si só. Então ele sempre vai sobressair em todos os outros. Eu estou perguntando porque no ocultismo o elemento água ele é um elemento relacionado à negatividade. Essa palavra ela é meio pesada, mas não é negativo de ruim, mas são aquelas forças, né, Uhum. voltadas aí, aquelas forças que atraem, né, e não que expandem. E o Sim. Copas sendo relacionado ao elemento água, Uhum. eu pensei que teria essa mesma, mas então no baralho cigano não é assim. Não, no baralho cigano ele não traz. Por isso que eu coloquei, né, que os baralhos, os naipes, eles se complementam. Eles precisam conversar entre si, né? Um naipe só não consegue responder a uma questão, como a gente consegue fazer no tarô, né? Assim, do pouco de experiência que eu tenho com você e com o Cido do baralho de tarô. No cigano, não. Os naipes eles precisam sempre conversar entre si. O Copas ele só vai ter a sua função negativa quando influenciado pelo espada. Se ele não for influenciado pelo espadas, ele vai sempre ter a característica positiva, que está relacionada às emoções, ao sentimento, às coisas boas, né? Não aos sentimentos de tristeza, de ganância, de raiva, ódio, não, isso vai ser intensificado, isso vai ser mudado com a influência ou não do espada.
Não sei se eu consegui ser clara. E se eu consegui responder a sua pergunta. Sim ou não, Van? Tá. O Kleber levantou a mão, pode falar. Daia, tira uma curiosidade minha. Quando você vai jogar o baralho cigano, sem estar incorporada, a sua cigana está sempre com você? Sim. Sempre? Sempre, Kleber. Eu já fiz leitura de baralho cigano para 2 ou 3 pessoas, porque eu não tenho o hábito de divulgar que eu faço a leitura do baralho cigano, porque eu gosto de que a cigana faça o seu trabalho, né? E quando a gente joga, principalmente o baralho cigano, ele requer o uso do material dinheiro, porque os ciganos eles trabalham com isso, né? Os ciganos eles, eu acho que até tinha começado a falar a respeito do dente de ouro do cigano, como eles tinham muitas riquezas, então eles colocavam dentes de ouro, mas sabe por que eles faziam isso? Eles colocavam os dentes de ouro para eles poderem trocar por comida. Essa era a finalidade, não porque eles eram ricos, mas era porque as pessoas não pegavam as moedas que eles tinham. Justamente por toda essa marginalização, esse preconceito que eles eram. Então, eles trocavam os dentes. Ele dava um dente de ouro e conseguia as coisas que ele precisava, material, né? E isso é uma curiosidade aí que eu fui pesquisando e apareceu. Tem muitas outras coisas. Para mim, Daiane, não tem muita lógica, mas acho que dentro daquela cultura, dentro daquele tempo, né, que eles viviam, fazia sentido, né? Então, sim, todas as vezes que eu fiz leitura de baralho cigano sem que eu estivesse incorporada, eu sempre peço o auxílio da minha cigana. E, por incrível que pareça, é assim, a última vez que eu fiz, eu não enxergo sem óculos, certo? Então, a hora que eu terminei de ler o baralho cigano, eu falei, mas cadê meu óculos? Então, assim, eu tenho certeza absoluta que quem estava lendo o baralho não era eu, era a cigana, né? Ela se coloca à frente e eu também me coloco, né, à disposição enquanto instrumento de trabalho espiritual, né? Eu faço as minhas orações, eu me coloco em um ambiente adequado para fazer isso, tento organizar as energias, eu tento organizar os meus pensamentos, né? Eu tento focar nas energias daquela pessoa que está, né? Naquela pessoa que veio em busca do atendimento. E eu não, sabendo que o baralho ele vai responder ou ele pode não responder simplesmente. Ele pode simplesmente não querer responder o que a pessoa perguntou. Ele pode trazer outras questões que a pessoa não estava preparada para saber a respeito, né? Então, eu sempre. Por isso que eu falei muito a respeito da concentração, do cuidado com o pensamento, você estar em um ambiente adequado, de você ter o seu baralho para estudo e o seu baralho para atendimento de outra pessoa, caso isso venha a acontecer. É um estudo constante, requer dedicação constante, né, de aprendizado, de novos entendimentos, de novas leituras, enfim. Não sei se eu respondi também sua questão, Kleber. Não, respondeu sim, Daia. Uma fala sua ficou marcada aí e vou linkar a pergunta da Fátima para o Cido na última
na última reunião nossa, acho que o Humberto tinha caído a conexão dele, referente a se alguém procurasse para ler um tarô se não estivesse... se essa pessoa não estivesse preparada para ouvir. O Cido deu uma explicação muito legal. Mas aí fica uma questão que eu fiquei pensando todos esses dias, diante do que o Cido falou, e cai muito no que você falou hoje. Geralmente, quando uma pessoa procura algum tipo de oráculo, sendo ele o tarô, sendo ele a astrologia, ou mesmo o baralho cigano, ela busca respostas, ou por um problema que ela está vivendo agora, ou, na realidade, ela quer saber do futuro. Quando você falou que ele não lê o futuro, eu acredito que ele não lê o futuro, porque o nosso futuro ele está se moldando perante o que nós estamos fazendo no nosso presente. Tá? É o que eu disse. E no caso, aí vem a outra parte também, que o Cido também tinha colocado, que muitas vezes a pessoa fala mal da pessoa que lê tarô, que não sei o que, sei lá. E eu fiquei pensando, puxa, são coisas tão bonitas, sabe? A astrologia, Humberto, o próprio tarô, eu não conheço, nunca vi na minha fé, também nunca vi as cartas ciganas, a não ser a cigana trabalhando com suas próprias cartas, mas tendo essa explanação um pouquinho agora, é muito bonito esses oráculos e pessoas que, infelizmente, só buscam isso para ou resolver um problema do presente ou querer saber o futuro, se vai ganhar na loteria, se não vai ganhar na loteria, se vai conseguir o grande amor da vida, se não vai. Mas, enfim, eu acho que essas coisas deveriam ter uma outra abordagem. E realmente eu espero do fundo do meu coração que esses vídeos que eu não, né? Vocês estão fazendo, nós participamos só, mas cheguem até outras pessoas para que se quebre esse tabu, sabe? Quebre isso aí. Eu lembrei de uma história, era contada lá pelas minhas tias, lá entre 70 e 80. Se falava que quando você chegava perto de um cigano, que o cigano te raptava. Sim. Então, umas coisas que hoje em dia, você fazendo parte da espiritualidade, não tem nada a ver. Mas era isso que eu queria colocar. Eu acho que é muito difícil para vocês, quando vocês estão diante de alguma pessoa que ou só quer saber o problema, a solução do problema do presente, ou o seu futuro, e as cartas acabam mostrando outras coisas que a pessoa precisa ouvir. Sim. Mas, realmente, o meu desejo é esse. Que as pessoas comecem a enxergar as coisas com outros olhos. E até aí entra no que você falou, no autoconhecimento. A pessoa começar a enxergar com outros olhos as coisas, ela começa também a se autoconhecer um pouquinho melhor. É verdade, Kleber. Tá Eu acho bom? que a busca pelo autoconhecimento, ele é um caminho que não é fácil de ser trilhado, ele é um caminho de entendimento, de um pouco de introspecção, mas a gente não pode, como o próprio Stefano, né, trouxe, eu acho que quando a gente se volta só para nós mesmos, a gente acaba deixando de vivenciar e de entender o outro, né? Porque nós não estamos aqui para nos relacionarmos só conosco mesmo. A gente está aqui para ter relações interpessoais. Nós estamos aqui para nos relacionarmos com o outro. E às vezes o outro ele é um problema muito grande na nossa vida, né? E aí a gente não para refletir do porquê que o outro por que o coleguinha é um problema na nossa vida, né? O que tem no coleguinha que me incomoda, né? Por que aquilo no coleguinha me incomoda? E aí a gente busca o autoconhecimento. Por que aquilo me
causa incômodo? O que tem no outro que está, de repente, sobrando em mim ou faltando em mim e aí me traz esse incômodo, né? Então, e sim, as pessoas, infelizmente, elas vêm como uma resolução de problema do agora, a leitura de cartas, seja ela qual for, seja o oráculo que for. E isso não só para os oráculos, isso a gente vê dentro do centro espírita mesmo, dentro das casas espiritualistas. As pessoas, elas buscam a resolução do problema no agora. Elas não se importam se há algum problema anterior a isso, ou se aquilo resultará em alguma outra coisa, né? Eu quero resolver o meu problema de agora. E quando a gente se depara com um cigano, ou quando a gente se depara com um Exu, que são os responsáveis pelos caminhos, ciganos cuidam dos caminhos também, Exus também são responsáveis pelos caminhos, pombogiras também, temos ciganas pombogiras, né? Então, as coisas se misturam, elas se fundem. Então, quando aí a pessoa ela se depara com essas espiritualidades a responder, pera lá, não é só agora que tem que ser resolvido. Tem um probleminha lá atrás, que ficou lá atrás, que você precisa conhecer. Ah, mas eu não tenho conhecimento disso, mas agora você tem. O que fazer com isso? O que fazer? E muitas das vezes a pessoa chega e ela não está preparada para escutar aquilo. Ela não está preparada para ouvir que ela vai ter que fazer uma mudança muito drástica. Ela não está preparada para ouvir que ela vai ter que se posicionar e dar o primeiro passo, por exemplo, né? E aí vem as dificuldades, aí vem o estresse. Muitas pessoas acabam deixando de ir ao centro espírita por causa disso. Muitas pessoas acabam colocando que são charlatões. Muitas pessoas acusam aquela pessoa que leu as cartas de que é charlatão, ela não consegue ler nada, ela não conseguiu ver o meu futuro, né? E a gente tem uma visão muito simplista, né, do que é de fato a leitura de cartas, seja ela de baralho cigano, seja ela de tarô, de runas, de qualquer tipo que seja o oráculo a ser consultado. Cido, deixa eu só falar uma coisinha aproveitando esse momento, que é rápido, senão eu vou perder. É por isso que eu sempre digo que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do semeador. Né? A gente não pode semear sem antes ter um preparo para a terra. A terra precisa estar preparada. Tomando aí de uma forma alegórica, o consulente como a terra e o consultor como o semeador, é preciso fazer um preparo prévio. Né? Porque senão essa semente ela vai cair ali, ela não vai germinar, não vai fazer nada. Porque a terra não vai estar preparada, né? Estou aqui fazendo, claro, alusão à parábola do semeador. Sim. Muitos dizem, não, tem que semear, não, pera. A parábola do semeador, na verdade, eu acho que ela está com o título incorreto, porque ele não semeou. Elas caíram pelo caminho. Não foi intencional. Ele foi passando e foi caindo. Ele não viu que as sementes caíram. Então, é preciso ter esse preparo. É preciso ter essa conversa prévia com a pessoa, um preparo ali. Porque, sim, é verdade, quando a gente vai para o oráculo, a gente vai naquele afã, naquele ímpeto, né? Uhul, vou descobrir tudo, né? De mim, do outro, da outra, do meu irmão, do tio, da sobrinha, né? Do vizinho, enfim, e não é assim. Do namorado, da esposa, né? Tá me traindo. E não é assim, porque o oráculo, ele só vai falar coisas sobre você e aquilo que você estiver pronto para ouvir. Se você forçar, que é o que a maioria das pessoas fazem, você não vai gostar do que vai acontecer.
isso acontece com qualquer oráculo, né? Oráculo, ele é um ente espiritual. A gente não pode esquecer disso. Oráculo, ele não é um Google da vida, né? Você vai lá, digita, quero saber tal coisa. Oráculo, ele é um ente espiritual. Ele está ali, e precisa ser tratado como tal, com respeito, com dignidade, com cuidado, né? Era isso que eu queria falar. Sim, tem toda a razão. Eu estava lendo aqui, né, uma das anotações que eu fiz quando eu estava conversando com a Sara, que ela fala assim, né? Portanto, não é fácil o caminho do autoconhecimento. Ele requer estudo, ele requer estar aberto, ele requer aceitação, tanto das suas capacidades quanto das suas incapacidades, e reconhecer elas sem medo. Essencialmente, medo de si próprio, não do outro. Requer dedicação, requer também prática, porque, de fato, ninguém aqui gosta de jargão, mas a prática leva à perfeição. Então, o oráculo, né, seja qual for, ele requer muita dedicação, ele requer estudo. Ninguém vai sair daqui hoje lendo baralho cigano só porque eu trouxe algumas explanações sobre os naipes, alguns simples conhecimentos que eu achei legal de trazer sobre o povo cigano, né? Algumas curiosidades. Vocês complementaram muitas coisas interessantes. Então, se é o que você busca, não importa qual seja o oráculo que você escolher para se autoconhecer, ou de repente você não vai escolher nenhum oráculo, você vai buscar alguma filosofia de vida. Da mesma forma, vai requerer dedicação, estudo, cuidado com o pensamento, vai requerer de você o ímpeto, né? O início, dar o primeiro passo, o buscar, o não ter medo nem de você, nem do que você pode encontrar, não ter medo do outro também. Eu acho que é uma junção de muitas coisas. Então, parar e refletir não significa que você seja medroso, não significa que você não esteja preparado, mas eu acho que esse é o momento da preparação, a reflexão. Espadas traz a reflexão, você precisa refletir. Daqui em diante, o que você vai querer fazer? Você vai querer parar ou você vai querer prosseguir? E para você prosseguir, você vai ter que mudar. Espadas é a mudança. Você vai ter que tomar uma postura. Você vai ter que se posicionar diante daquilo. Então, era isso. O Cido levantou a mão. Fica à vontade, eu vou desligar o meu áudio. Então, oi, gente. Eu queria agradecer a Daiane pelos conhecimentos que trouxe, pela abordagem que trouxe, né, do baralho cigano, né? E compartilhar também um pouco com vocês algumas coisas, né, algumas reflexões advindas da fala dela, do baralho cigano, enfim. Acho que todo mundo percebeu, né, que o baralho cigano nada mais é do que o baralho comum, né? Esse baralho que você compra na padaria, esse baralho que você joga truco, esse baralho que você, enfim, é uma coisa tão habitual, tão comum, né? Em jogos de carta de todos os tipos, para quem gosta, né? De jogos de cartas, todos aqui, de uma forma ou de outra, já tiveram algum tipo de contato com esse baralho,
né? Já tiveram algum tipo de contato. Esse, na verdade, quando você fala em baralho, é esse baralho que vem à mente de todas as pessoas, né? É esse baralho que vem à mente. Falou em baralho, falou em carta, na verdade, quando a gente usa, né, as palavras, né, cartas de baralho, é esse baralho que vem em mente, é o primeiro ao qual nós somos remetidos, né? Então, esse é o baralho comum, esse é o baralho do uso do dia a dia, esse é o baralho mais popular que existe, né? Você consegue comprá-lo em qualquer lugar, né? É importante a gente desenvolver um pouco de sensibilidade em relação a isso. Por quê? Porque o fato dele ser tão comum não é aleatório, não é por acaso, né? Não é uma coisa casual. De onde vem, né, o baralho cigano? Baralho cigano, assim como todo e qualquer baralho, toda e qualquer carta de baralho, não interessa de que tipo, não interessa de que estrutura, qualquer. E a gente tem muitos jogos que envolvem baralho. Na imensa maioria deles, são jogos de diversão, né? É o baralho para jogar truco, que também é o baralho para jogar pôquer, que também é o baralho para jogar canastra, mas também existem outros baralhos. Existe o baralho de trunfo, existe o baralho de Magic, né? Que são cartinhas, né? De figurinha. Existe o baralho 21 para 21. Existem muitos baralhos, em sua imensa maioria, né, são baralhos para o uso de diversão. A gente associa carta de baralho para diversão, né? O que todo mundo esquece, né, e isso me parece ser proposital por parte da espiritualidade, é que todo e qualquer baralho tem uma única fonte, uma única origem, que é o baralho de tarô. O tarô é o primeiro de todos os baralhos. E o baralho cigano, obviamente, vem do tarô. Ele pega o quê do tarô? Ele pega os arcanos menores, né? E ele faz uma adaptação. Pega os arcanos menores, faz uma adaptação, né? O baralho cigano tradicional, que também é o baralho de truco tradicional, tem 54 cartas, não é? Ou melhor, 52. 54 com os coringas. São 52 cartas, né? Nós vamos descobrir que os arcanos menores do tarô têm 56 cartas, né? Está faltando 4, né? Que cartas que não vieram, né, para o baralho cigano, que não vieram para o baralho de truco, né, para o baralho de jogo normal? Nós vamos descobrir que são as cartas dos cavaleiros, né? As cartas dos cavaleiros. Todas as outras estão presentes, menos a carta do cavaleiro, né? Então você vai ter o valete, você vai ter o rei e a rainha, né? Mas o cavaleiro não, certo? Então, assim, esse baralho, né, é o baralho raiz, né? Esse baralho, os arcanos menores do tarô são o baralho raiz para todos os outros baralhos, né? Então, assim, é importante que se saiba, né, o seguinte: da onde vem o tarô, né? O tarô, ele não se sabe a origem dele, não se tem uma origem histórica do tarô. Sabe-se que o primeiro conjunto de cartas apareceu na França, né, na fronteira da França com a Itália, no final do século XV, início do século XVI.
São desenhos, né, cartas desenhadas e tudo mais. Esses desenhos do baralho cigano que vocês conhecem, que é o baralho de truco, estão lá nesse primeiro set, nesse primeiro baralho. Os naipes estão lá, foi ali que surgiram, certo? Que foram apresentados para o mundo pela primeira vez e dali eles se popularizaram. Mas da onde que veio? Quem fez? Quem fez a partir do que? Não se sabe, tá? A teoria mais aceita, né, é que possivelmente os conhecimentos do tarô vêm sendo passados há milênios via Egito Antigo, herdado da Atlântida, certo? Mas isso são apenas teorias, tá? E aí chega até a França num dado momento, né? Bom, mas o tarô, mesmo quando ele surge aí, né, no final do século XV, início do século XVI, ele não era alguma coisa de conhecimento público, ele não era algo popular, né? Ele era algo do interesse de uma elite, da nobreza da época, né? Bom, quem é que vai popularizar? Quem é que vai pegar o tarô, torná-lo algo jogável? Os ciganos, tá? Os ciganos é que vão fazer isso. Ao longo aí também do século XVI, século XVII, né? Os ciganos que sempre transitaram pelo mundo, né? Sempre transitaram pelo mundo, pela Europa, advindos da Índia, como a Daiane colocou, de fato, advindos da Índia. Depois eles vão se estabelecer em determinados países, se reconhecerem um pouco mais com algumas culturas, né? Mas eles nunca deixam de ser nômades. Então, países que são importantes, né, para a cultura cigana, para o povo cigano, a Romênia, a Rússia, a Espanha, a França, o norte da Itália. Esses lugares são importantes para a cultura cigana, porque foi nesses lugares que muitas vezes houve a possibilidade dos ciganos participarem mais efetivamente na sociedade. E foi em uma dessas trocas culturais, né, do povo cigano, é que o tarô, né, acredita-se que o tarô chega até eles, eu não acredito, tá? Eu não acredito porque, para mim, certo? Existem, na minha leitura, no meu entendimento, depois de muitos anos de estudo, em várias áreas da mística e tudo mais, eu cheguei à conclusão de que existem alguns povos que têm uma conexão direta com a antiga Atlântida. Sim. Povos que herdaram o conhecimento perdido da Atlântida. Certo? Que povos são esses? Na minha leitura, na minha visão, obviamente sujeita a enganos e erros. Os egípcios, os judeus, os ciganos, certo? São povos que herdaram o conhecimento da Atlântida. Exatamente. Tá? Não, eu não concordo, né, quando se fala da espiritualidade oriental, né, a espiritualidade chinesa, japonesa, né, do Oriente, né, é melhor do que a nossa, não concordo com isso, certo? Porque a Atlântida era aqui no Ocidente, não no Oriente. O conhecimento foi levado daqui, o conhecimento místico foi levado da Atlântida, que era aqui no Ocidente, no Oceano Atlântico, para lá, certo? Então, sempre houve povos que guardaram, né, em tudo que aconteceu, né, na destruição da Atlântida, né, houve povos que tiveram a oportunidade de sair da Atlântida antes, né, desse acontecimento e puderam
guardaram um pouco, não tudo, mas um pouco daquele legado, né? Os incas, os astecas, também, né? Os povos indígenas da América do Sul, da América Latina, da América do Norte, são todos povos herdeiros do conhecimento advindo da Atlântida. E o povo cigano, juntamente com o povo egípcio, guardou o conhecimento trazido pelas cartas, o conhecimento do baralho. Então não se trata de uma simplificação, não, né? Nós vamos encontrar no Egito Antigo, por exemplo, lâminas que são muito semelhantes aos arcanos maiores do tarô, enquanto vamos encontrar na mão do povo cigano os arcanos menores, que é o baralho cigano. Então, cada um guardou um conjunto de conhecimentos, né? E sim, quando eu for ensinar um pouco do tarô lá na frente, eu vou apontar essa questão. É possível você jogar o tarô com os arcanos maiores, mas também é possível jogar só com os arcanos menores. E jogar só com os arcanos menores é jogar baralho cigano, certo? Então, todo jogador de tarô, todo tarólogo, todo estudioso de tarô, também estuda o baralho cigano. Porque o baralho cigano, ele tem essa característica de ser algo acessível, de ser algo simples, de ser algo que faz parte da nossa cultura, e ele guarda uma infinidade de conhecimentos dentro de si, né? Por exemplo, ele guarda o mistério do número 4, da encruzilhada. Por que são 4 naipes? São 4 posições, 4, 4 direções cardeais, 4 ventos, 4 entradas e saídas de uma encruzilhada em cruz, né? O número 4 é muito forte, muito importante, muito poderoso quando se pensa no baralho cigano, quando se pensa nos arcanos menores do tarô, né? O número 4 é determinante, 4 elementos da natureza, né? E por aí vai, né? Você vai ter isso se desenvolvendo em vários aspectos, né? 4 cores básicas e por aí vai, né? Então, o baralho cigano, né? Eu queria enfatizar isso. Ele é muito importante que a gente estude, conheça um pouquinho ele, e aqueles que se identificarem com ele, busquem o autoconhecimento por meio dele. A característica, a meu ver, né, como cartomante que sou há tanto tempo, do principal do baralho cigano é a sua objetividade. O baralho cigano é objetivo, certo? O tarô não é. Já saibam desde já. O tarô, toda vez que você coloca cartas de tarô, o tarô te conta uma história sobre a pergunta que você fez. Ele não responde objetivamente. O baralho cigano responde. Ele responde objetivamente. Então, se há resposta, ele vai responder objetivamente. E se não há, ele simplesmente vai fechar o jogo. E acabou. Certo? Não tem. É um dos baralhos mais exatos que existem, né? É um dos baralhos mais acessíveis. E é aquela história. Toda vez que você... Tá, é um oráculo, certo? Mas na nossa cultura ocidental, a maior parte das vezes que a gente se depara com situações que envolvem o baralho cigano são em situações de diversão, de jogo e por aí vai. Porque é o baralho tradicional de jogo, dos jogos de carteado, né? É ele. Bom, e na situação jogo, né? A gente separa
né? Não sei se eu estou dando spoiler, se a Daiane ia falar disso e tudo mais, mas a gente separa, né, o baralho na situação mística, na situação de autoconhecimento, de leitura, o baralho enquanto oráculo, e do baralho da situação de jogo? Sim, nós fazemos essa separação. O baralho não. O baralho não faz essa separação. Então, se você começar a jogar truco com alguém e começar a observar, a ler o que está acontecendo com o olhar do baralho, com o olhar do oráculo ou do oraculista, com o olhar do autoconhecimento, o que é que você vai descobrir? Toda vez que está faltando uma carta para aquela pessoa ganhar o jogo, a outra pessoa ou você ganhar o jogo, aquela carta é o que está faltando na sua vida. O significado daquela carta que está faltando é o que está faltando na sua vida. Então, sim, toda vez que você participou de um jogo que envolve cartas, toda vez que você foi se divertir num jogo de carteado, truco, pôquer, canastra, aqueles que vocês desejarem, a carta que faltou para você é a carta que representa, dentro do oráculo, o que está faltando na sua vida. O naipe que faltou para você, de repente, não foi uma carta, foi um naipe que faltou para você. Aquele naipe está faltando para você na sua vida. Sim. Tá? Então, nós fazemos essa distinção. O baralho cigano como oráculo, e aí o baralho para jogo a gente nem chama de baralho cigano, e nem deve mesmo chamar de baralho cigano. Certo? A gente chama de baralho de jogo, baralho de truco, enfim, né? Nós fazemos essa separação. O baralho não. Porque o baralho é um oráculo, independentemente do que você use ele, de como você o use. Ele está ali na sua completude oracular. Ele está no seu todo ali. Inclusive, se nós fizermos uma pequena análise cabalística, né, do número das cartas, são 52 cartas. O baralho cigano tradicional, que também é o baralho de truco tradicional. Se eu reduzir esse número 52 a um único número, 5 mais 2, 7. 7 junto com o 4, é outro número importantíssimo em qualquer oráculo. 7 é o número da magia. 7 é o número das forças místicas. 7 é o número da conexão entre o mundo espiritual e o mundo material. 7 é, na numerologia, um outro oráculo que a gente não vai abordar aqui. Na Cabala, outro oráculo que a gente não vai abordar aqui, por falta de tempo, né? 7 é um número fundamental, é um número mais importante de todos. Inclusive, quem já teve a oportunidade de jogar, né, baralho cigano com alguém, ou de estudar um pouquinho do baralho cigano para si próprio, já deve ter percebido, né? O 7 é um número muito poderoso, o 7 é um número de confirmação, ou é um número de encerramento, é um número da sorte propriamente dita, né? Então, um 7 de ouros, por exemplo, no baralho cigano, ele tem um poder muito grande, ele tem uma força muito grande. Um 7 de paus, então, é a carta mais importante do naipe de paus, que, como a Daiane ensinou, e como a cigana Sara também ensinou junto com ela, é o naipe mais importante. Assim como o 7 de espadas é, do naipe de espadas, a carta mais perigosa, a carta mais difícil, a carta mais complicada, né? De copas, não, de espadas, desculpe. Né? O 7 de espadas é a carta mais perigosa, a carta mais difícil, a carta mais complexa do naipe de espadas, né? Então, a gente precisa começar a observar o seguinte: este oráculo é um oráculo que faz parte da nossa história,
que faz parte do nosso inconsciente coletivo, que faz parte da nossa cultura. Então, vamos nos aproveitar disso, nos aproveitar dessa conexão que já existe de cada um de nós com o baralho cigano e tentar aprofundar um pouco mais, tentar estudar um pouco, tentar trazer isso para a nossa vida, tentar experimentar, né, com o oráculo, né, tentar estudar, tentar testá-lo, buscar o autoconhecimento com ele, né, que eu acho que isso é o mais importante, é por isso, basicamente, que nós estamos aqui, né. Também não quero dar spoiler, mas não sei se a Daiane vai abordar nos próximos encontros, mas, na verdade, existem dois baralhos ciganos base, né? O baralho que a Daiane apresentou hoje para nós, que é o Raiz, que é o poderoso mesmo, e o Lenormand, né? Eu sei. Eu vou abordar e você para de dar spoiler. Então, existem esses dois. Então, a Daiane vai abordar os dois. Então, que bom, tá? Por quê? Porque eles são diferentes, tá? Eles são diferentes, eles conversam, obviamente, entre si, né? Mas eles são diferentes. E vocês vão observar que cada espiritualidade cigana, cada jogador de baralho cigano prefere um deles, né? Tem uma preferência para um deles, né? Eu como cartomante, certo? Não só como tarólogo, mas como cartomante, prefiro o Lenormand, mas essa é uma preferência minha. O Lenormand ele não é o baralho cigano raiz, né, que a Daiane que a Daiane trouxe aqui hoje, não é. O Lenormand é um baralho que foi inventado no século XVIII, na França, por uma mulher chamada Marianne Lenormand. O que ela fez? Ela pegou o baralho cigano raiz, pegou um outro baralho que tinha sido publicado na Alemanha naquela época. Tarô de Marsella. Não, Sim. não é o tarô de Marsella. O Lenormand não usa tarô de Marsella. Usa. Não usa. Então, Marie Lenormand pegou um baralho que tinha sido publicado de figuras na Alemanha e juntou os dois conhecimentos e criou o dela. Então, tem a raiz do baralho cigano no baralho Lenormand. Então, é de uma beleza tão grande, né? Tem o baralho cigano raiz no Lenormand, né? E com certeza a Daiane vai mostrar para nós isso acontecendo, a cigana vai também trazer isso para nós, vai apontar. Mas enfim, tá? Só queria comentar isso com vocês, não quero avançar mais em comentários, também não quero interromper o trajeto que a Daiane deseja fazer, tá? Peço desculpas se falei alguma coisa que contradiz o que quer que seja, me perdoe, não era essa a intenção, tá? E, bom, é isso, certo? Só esse comentário que eu acho importante a gente valorizar algo que parece tão comum, mas que é um conhecimento que está aí há milênios. Um conhecimento que hoje é usado para diversão, mas que originalmente não foi pensado para ser assim, né? Originalmente ele é um oráculo, e esse oráculo ele traz uma história, ele traz um conjunto de conhecimentos que foi perdido e que só conseguiu sobreviver graças a ele, certo? É graças ao baralho cigano, é graças ao tarô também, que nós ainda temos oportunidade de ter acesso a conhecimentos antigos, de ter acesso a conhecimentos da antiga Atlântida,
de conhecimentos advindos de uma época em que a espiritualidade era o dia a dia das pessoas, né? Então, eu queria enfatizar isso com cada um, tá certo? Enfatizar aqui com a gente que, então, né, o baralho cigano, ele tá aí, você deve ter um em casa, com certeza, tá? Comece a olhar para esse baralho que você tem em casa de uma outra forma, e ele vai deixar de ser um simples baralho de jogo, e vai começar a ser um oráculo que pode falar muito e muito objetivamente sobre você. Mais alguém quer falar alguma coisa? Gente, eu vi que o Kleber tá precisando sair. Era isso que eu ia falar, Dai. Eu preciso sair para comer que dá uma baixada na glicemia aqui. Fica tranquilo, Kleber, fica à vontade. Beijo, beijo a todos, tá? Beijo. Bom, gente, então gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Eu quis trazer mesmo uma explanação um pouco mais prática, onde vocês possam participar mais, interagir um pouco mais, até porque é isso que traz o povo cigano, essa interação, essa transmissão de conhecimento, de alegria. E eu acho que a gente consegue aprender e apreender melhor as coisas quando a gente é inserido nelas, né? Então, vocês querendo ou não, eu vou enfiar todos vocês no baralho cigano. Bom, então, uma boa noite a todos. Vocês todos fiquem com a luz e as bênçãos de nossos guias espirituais, que a luz seja e esteja na vida de cada um de vocês. E a gente se encontra na próxima sexta, no mesmo horário, para a gente continuar as nossas trocas de conhecimento sobre o baralho cigano. Um beijo, viu, gente? Obrigada. Tchau, tchau.